Vamos abrir em Lucas, todos em pé, em reverência à palavra do Senhor. Lucas, aqueles que podem, né? Lucas capítulo 2, versículos 15 ao 20. E hoje, no dia 25 de dezembro, o tema será Natal é... O que é o Natal? Lucas capítulo 2, versículos 15 ao 20. Aqui é a descrição do primeiro Natal. Já que todos achem. Lucas 2, 15 ao 20. Todos acharam? Sim, diz a palavra do Senhor. E aconteceu que quando os anjos foram embora para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos agora até Belém e vejamos estas coisas que aconteceram, que o Senhor nos fez saber. E eles foram apressadamente e acharam Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que lhes fora contada sobre esta criança. E todos os que ouviram se maravilharam das coisas que foram contadas pelos pastores. Mas Maria guardava todas estas coisas, ponderando-as em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que eles tinham ouvido e visto, como lhes fora contado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Te celebramos, pois hoje nós comemoramos a maior dádiva da história, que é a dádiva do teu Filho Jesus. Hoje o mundo celebra que Deus pisou o chão desta terra. Hoje o mundo celebra que o Criador de todas as coisas veio aqui. E é o maior evento de todos os tempos. Aquilo que dividiu a história. Aquilo que sempre será lembrado pelos séculos dos séculos. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo aplique a mensagem aos corações que aqui estão, Senhor. Que o Senhor os faça saber, como assim o Senhor fez com aqueles pastores no primeiro Natal. E que possam, Deus, ponderar como Maria o que é o Natal. E possam então viver baseado nessa perspectiva, que Deus veio aqui, que Deus se fez carne e entre nós habitou. Também oro por mim, Deus, pedindo que tudo aquilo que eu vier a falar esta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Natal é... Se nós fizermos uma pesquisa, ir pela rua e perguntar o que é um Natal para você, é comum que a gente escute: Natal é paz, Natal é alegria, Natal é família. Outros, um pouco mais distantes do que é o Natal, vão dizer que Natal são boas vibrações, Natal é um período que a gente manda energia positiva, coisas assim. É muito comum que a sociedade diga essas coisas do Natal. Realmente, Natal, ele indica paz, Natal indica alegria, Natal indica uma família. Natal começa com uma família, a Sagrada Família. Porém, qual deve ser a resposta da igreja sobre o Natal? Deixa eu dizer algo aos irmãos. Natal não é propriedade da sociedade. Natal é uma festividade cristã. Então, quem é que tem que definir o que é o Natal? É a sociedade ou é a igreja? Quem é que tem que definir o que se celebra no Natal? É a sociedade ou é a igreja? Afinal, quem define o que é celebrado no Ramadã? É a sociedade ou o islamismo? O islamismo, é óbvio. Então, quem define o que é o Natal são aqueles que durante todo o ano vivem em prol do aniversariante. Eu tive uma conversa de um longo tempo com uma pessoa próxima a mim, e ele tem uma visão muito liberal do texto bíblico, vive como de fato Deus não existisse, e ele perguntando o que Jesus faria nisso, o que Jesus faria naquilo outro, como Jesus andaria dessa maneira. Eu falei: nós temos uma diferença entre mim e você, porque eu de fato me preocupo com o que Jesus faria. Ele só queria ganhar no argumento. Então nós devemos voltar às Escrituras, e a resposta da igreja às Escrituras sobre o que é Natal é aquilo que as Escrituras colocam como Natal. O que é Natal? Natal é sobre fatos que ocorreram, Natal é sobre fatos que o Senhor nos faz saber,
E Natal é ir apressadamente a Cristo, divulgando esses fatos. Isto é a celebração do Natal. Isto é a celebração correta do Natal. Então aqueles que têm autoridade para dizer o que é Natal, vão falar o que é Natal, e a igreja diz isso baseado nas Escrituras. Natal é sobre fatos que ocorreram. Ali no versículo 15 do capítulo 2 de Lucas, a qual lemos, o texto vai dizer o seguinte: e aconteceu que, olha a palavra, e aconteceu. Se aconteceu é porque de fato ocorreu. Quando os anjos foram embora para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos agora até Belém e vejamos estas coisas que aconteceram. Logo, o Natal é um acontecimento, sobre fatos que ocorreu. A palavra acontecer aqui, né, ginomai, é aparecer na história. O Natal não é um conto de fadas. O Natal não era uma vez. Natal não é algo que nós celebramos achando que é uma balela, que é uma mentira. Nós de fato estamos celebrando que Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus. Isto é Natal. Natal não pode ser celebrado como uma festividade mitológica. Não pode ser celebrado como uma festividade que o importante é a mensagem. Não, o importante também é a mensagem, mas o importante é o fato. O fato é importante. Isso que nós devemos entender. Natal é sobre fatos que ocorreram. Natal não é um conto de fada. Natal não é uma fábula. E o texto aqui é muito claro. E vejamos estas coisas que aconteceram. Infelizmente, a sociedade moderna que celebra o Natal tem vivido como se o Natal fosse algo assim. Você liga a TV, aparece o Walt Disney Company, o castelinho, a fotinha do Mickey, e começa uma história, um conto da carochinha. Mas isso não é o Natal. Vamos abrir ali em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 16. Isso é importante entendermos. A sociedade tem transformado o Natal em um conto mitológico. O Natal tem se transformado num conto mitológico. O nascimento de Cristo tem sido colocado da mesma maneira que o Papai Noel. E olha que o Papai Noel, na verdade, não é um mito, ele é o São Nicolau, que nos primórdios cristãos entregava presente na noite do dia 25 de dezembro para as crianças carentes, porque ele queria imitar o exemplo de Deus o Pai ao entregar o seu Filho Jesus. Ali em 2 Pedro 1,16 diz o seguinte: porque não seguimos auspiciosamente fábulas imaginárias ao vos anunciar o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porém fomos testemunhas oculares de sua majestade. O que isso tem a ver com o Natal? Olha, o poder e a vinda. O que é o Natal senão a vinda de Jesus Cristo? Ele fala: eu não estou seguindo fábulas imaginárias. Eu não estou seguindo fábulas inventadas. A expressão fábulas imaginárias aqui, mitos. Daí vem o termo mito. O que é um mito? É um conto inventado que transmite alguma verdade em sua simbologia, passado de geração em geração. É isso que infelizmente muitas pessoas têm celebrado Natal, como se fosse um conto inventado que transmite verdades de alegria, de paz, de harmonia, passado de geração em geração. Isso não é Natal, isso não é cristianismo, isso é uma ofensa ao aniversariante. Natal não é uma fábula ostensivamente inventada de maneira muito perspicaz para que nós tenhamos algo a celebrar. Natal é um acontecimento. E se nós não celebrarmos o Natal como um acontecimento, não estamos celebrando o Natal. Mas note, não é qualquer acontecimento. O Natal não é como se eu tivesse nascido. O Natal não é como o descobrimento do Brasil. É importante. Mas é importante para quem? Para nós, brasileiros. O Natal é algo superior. Então, quando eu vejo o primeiro Natal, eu observo que o fato que ali é narrado é algo que, se de fato as pessoas acreditassem, elas mudariam as suas vidas. Porque veja bem, Natal é a comemoração histórica, e se esta data ou não é insignificante, os anjos celebraram e comemoraram. Então, se esta data ou não, não importa. O fato que ocorreu é que importa. Se de fato isso ocorreu, o que ocorreu? Ocorreu que Deus se fez carne.
Se isso não é suficiente para mudar a minha vida e a sua vida, o que é? Se Deus vindo ao mundo, Deus, imagina a galáxia. Imagina, nem precisa imaginar a galáxia, imagina Saturno. Aí tem uma imagem muito bonita de Saturno, aí a Terra lá ao fundo, é um pálido ponto azul. E o sistema solar é uma coisa minúscula perto da Via Láctea, que é uma coisa minúscula perto do universo. O Criador disso tudo veio aqui. E nós não podemos celebrar isto como um conto. Porque se de fato o Natal ocorreu e ele ocorreu, a nossa vida tem que ser mudada. Tem que ser transformada. Porque é isso que estamos celebrando. Vamos abrir ali em 1 João, capítulo 1, versículo 1. Natal é sobre fatos que ocorreram. São fatos. Por que você vai domingo a domingo na igreja? O próprio domingo já indica algo impressionante, né? Para quem não sabe, domingo no grego, Kyriake Hemera, o dia que pertence ao Senhor. Por quê? Porque é o dia que de fato ele ressuscitou dos mortos. Dominicalmente, nós estamos dizendo, ei, vamos parar porque a feira só começa na segunda. Nunca pararam para pensar, por que não prima-feira? Tem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Por que não prima? Porque a prima-feira não. Esse dia é o dia que ele venceu a morte. Toda a nossa sociedade está organizada pelo fato de ele ter vindo. Ali em 1 João 1 diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam da palavra da vida. João está dizendo o seguinte, João o apóstolo: eu vi ele, eu ouvi ele, eu toquei nele. Eu toquei nele. Isto é uma celebração condizente com o Natal. Ele fala, eu mudei a minha vida, porque um dia eu vi ele, eu toquei nele, eu escutei ele. O Natal é um fato palpável. Nós temos uma religião extremamente desconfortável. O cristianismo é uma das religiões mais desconfortáveis que tem, se não a mais desconfortável que tem. O C.S. Lewis diz o seguinte: eu não me tornei cristão pelo fato de ser confortável. Na verdade, eu me tornei cristão pelo fato do cristianismo ser verdadeiro. E ele é absolutamente desconfortável. Porque ele fala o seguinte, o cristianismo. E o Natal é uma declaração que você e eu nós falimos. Porque o Natal é uma declaração que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador. Só para esse Salvador quem está perdido. Então, existir o Natal significa que nós falhamos. Isso é desconfortável. Você trabalha a semana inteira para vir na igreja e escutar do pastor dizer, olha, você falhou. O Natal é isso. A existência de um Salvador. E é tão palpável isso, tão palpável, que nós temos uma religião que nós vamos visitar um túmulo que não está ninguém lá. Alguém aqui já foi, e eu não quero ter nenhum tipo de celeuma, em Nova Trento? Eu já fui quando era pequeno. Sabe quem está lá? A Madre Paulina. O que conta se foi uma pessoa muito piedosa. Alguém aqui já foi, talvez não tenham ido, mas um pouco mais longe, na França, visitar o túmulo de Allan Kardec? Sabe quem está lá? Allan Kardec. Meio óbvio, né? Alguém que já foi visitar lá na Arábia Maomé? Possivelmente não. Se as mulheres forem, coloquem o véu, por favor. Sabe quem está lá? Maomé. Quando você vai visitar um túmulo de um parente seu, sabe quem está lá? Parente seu. Agora, quando vocês forem em Jerusalém, vocês forem visitar o Santo Sepulcro, sabe o que vocês não vão encontrar? Jesus. Porque está escrito lá. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Isso é Natal. Deus veio aqui. O Deus que um dia vai fazer todo o joelho se dobrar. A questão, irmãos, não é se hoje você reconhece Jesus como Salvador. Não é se você vai reconhecer, você vai se dobrar a Jesus.
A questão é que se é por graça concedida ou porque a rótula do seu joelho será dobrada. Mas você vai se ajoelhar, porque Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor da criação. E o evento que comemoramos hoje, ele é absolutamente palpável, porque ele ocorreu. Ele é mais real do que a final da Copa do Mundo que ocorreu há um tempo atrás. Ele é muito mais real, porque a final da Copa do Mundo será esquecida. Um dia ela será esquecida, um dia não será mais lembrada. Isso não vai mais ser importante, mas este evento vai ser importante. Agora, o texto também vai dizer, lá em Lucas, algo importante, porque cristianismo não é somente algo intelectual. De fato, o Natal é um fato que ocorreu, mas é mais do que isso. Ali no verso 15, na parte B, e vejamos estas coisas que aconteceram e que o Senhor nos fez saber. E aqui está o grande pulo do gato, a coisa importantíssima, que vai fazer toda a diferença, uma diferença eterna. Se o fato ocorreu, por que ele fala que o Senhor nos fez saber? É só ele olhar, está vendo? A palavra que nos fez saber é obter conhecimento de. Porque você pode entender em sua mente tudo o que eu falei agora e ainda assim Cristo ser irrelevante para você. Isso pode acontecer. Você pode acreditar, de fato, acredito que historicamente Cristo tenha vindo à Terra, Ele tenha sido Filho de Deus, tenha morrido e ressuscitado. Você pode entender isso intelectualmente. Mas se o Senhor não fez você saber, você não terá tido a experiência que estes pastores tiveram. Fatos que o Senhor nos fez saber, e eu posso dizer, aqueles que não deturparam o Natal, tem um outro grande grupo, que embora não tenha deturpado o Natal, até entenda que é o nascimento de Jesus, aquela coisa toda, ainda assim, esse nascimento não teve impacto nenhum em suas vidas. Vivem como se de fato Cristo não tivesse nascido. É uma grande pergunta a você fazer para você mesmo no seu coração. Se Cristo não tivesse nascido, em que teria mudado a minha vida? Você quer saber se você de fato o segue? Imagine, se Ele não tivesse vindo, eu teria a mesma vida que eu tenho hoje? Se a resposta for sim, temos um grande problema. Temos um grande problema. Porque se eu me declaro um seguidor de Jesus e eu começo a olhar na minha vida que esses fatos não influenciam absolutamente em nada a minha vida, significa que eu até entendo que os fatos ocorreram, mas o Senhor não me fez saber ainda. O que eu quero dizer com isso? Que os fatos que o Senhor nos fez saber é uma ação do Senhor. O verso 15 fala que o Senhor nos fez saber. Vamos abrir ali em Mateus 16 e 17. Mateus 16 e 17. Diz o seguinte, Jesus faz uma pergunta, né? Quem os homens dizem que eu sou? São coisas boas. Uns dizem que você é um profeta. Outros dizem que você é um dos que ressuscitaram, um profeta ressuscitou. Outro, você é Elias. Coisas boas. Nenhum falou, você é um enganador. Não, os homens estão dizendo coisas boas. Geralmente ninguém fala coisa ruim de Jesus. E Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aqui Simão Pedro diz no verso 16. E Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. Significa que se não houver uma ação de Deus no seu coração, para que você entenda, para que você saiba que de fato Cristo veio ao mundo, Deus se fez carne, você estará como aqueles outros que até têm uma boa noção de Cristo, mas Cristo não tem a menor importância na sua vida. Se o nascimento de Cristo resume-se a você a um feriado, é uma perspectiva medíocre, pueril, baixa de Jesus.
Se esse nascimento não muda a sua vida, a forma como você enxerga o universo, você de fato não celebra esse nascimento. Novamente citando o grande C.S. Lewis, que vocês conhecem pelas Crônicas de Nárnia, ele diz o seguinte: o cristianismo, eu creio nele porque não somente ele me faz enxergar o sol, ele me faz enxergar todas as outras coisas. Cristo é tão poderoso que mudou a visão de Lewis de tudo que existe. Toda a sua cosmovisão, toda a tua visão de mundo é influenciada porque um dia, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Se a sua visão de mundo não é influenciada por isso, você apenas está comemorando um feriado, um fato histórico. Dia 15 de novembro, eu comemoro algo muito importante para mim. E não é a proclamação da República, é a fundação do Flamengo. Mas é um fato histórico. A minha vida não é modificada em relação a isso. Ela não é importante. Não é modificado. Minha vida seria exatamente igual. Não é importante. Agora, tanto a Páscoa quanto o Natal, eles são a cereja do bolo. Não é um feriado, é a cereja do bolo. Quando vai se aproximando, vamos comemorar que ele ressuscitou. E eu tenho vivido porque ele está vivo, ressuscitou. Vamos comemorar que ele nasceu. Eu tenho vivido porque ele nasceu. O feriado se torna a cereja do bolo, porque o bolo eu tenho comido o ano inteiro. Fatos que o Senhor nos fez saber. Não é só uma aceitação intelectual, é uma obra interna do Espírito Santo. E se dá isso com o reconhecimento e o recebimento do Senhor. Vamos abrir ali em João, capítulo 1. João 1, 12 e 13. Vou ler o verso 11 também. E ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem foi feito filho de Deus? A quem? A todos quantos o receberam. E quem é que recebeu ele? Aqueles que creem em seu nome. Os quais não nasceram do sangue. Não nasceram do sangue, porque são filhos de filhos de filhos, nem da vontade da carne, isto é, não nasceram de obras, de rituais, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que isso nos mostra? Que se de fato o Senhor não tivesse se manifestado àqueles pastores, o fato histórico teria ocorrido da mesma maneira, mas seria insignificante àqueles pastores. Por isso que nós devemos entender, quando nós lemos as Escrituras, quando escutamos o Evangelho, a pregação é Deus falando ao nosso coração: arrependa-se e creia. É Deus dizendo ao nosso coração. O Senhor nos tem feito saber, mas aqueles pastores poderiam não ir conhecer a criança. Eles poderiam não ir conhecer a Sagrada Família, poderiam ficar onde está. E note, talvez muitos falam: mas eu sou muito ocupado, eu tenho uma vida muito corrida, eu tenho muito trabalho, eu tenho tantas coisas a fazer, eu tenho uma família para cuidar, eu não tenho tempo para esse Deus encarnado que veio ao mundo. Não tenho tempo. Esses pastores estavam fazendo o que de noite? Pastoreando. Estavam pastoreando animais. Mas o texto fala que eles fizeram o quê? Eles saíram. Eles estavam de férias. Estavam já aposentados e muito velhos, não tinham mais nada para fazer, então resolveram ver o menino Jesus, ver a criança sagrada, ver o Deus encarnado. Eles estavam extremamente ocupados, muito ocupados, absolutamente ocupados, cuidando do seu ganha-pão. Estavam de plantão. Porém, quando o Senhor os fez saber, eles foram apressadamente a Cristo, verso 16. Por isso vai ser engraçado naquele grande dia, e terrível também. Alguns vão falar: não, Senhor, peraí, é que eu estava muito ocupado. Aí aqueles pastores vão olhar no dia do juízo, e eu estava o quê? Eu estava de férias. Verso 16. E eles foram apressadamente. Opa! Apareceu o anjo e está me dizendo o seguinte:
O Salvador nasceu, Cristo o Senhor, Deus veio ao mundo. Desculpa, ovelha, mas não dá para ficar cuidando de vocês agora. Eu preciso lá ver. Não, eu vou fazer meu plantão, vou fazer aqui o meu turno e depois eu vejo e encontro. Não. Eles foram apressadamente. Significa que o Natal é ter Cristo como prioridade. Cristo não pode ser algo que fazemos quando dá tempo. Isso não é Natal. Cristo não é apenas um grande popstar. Não. Ele é Deus. A palavra aqui, apressadamente, speudo, da onde surge a palavra speed, que é rápido, em inglês, vocês conhecem essa palavra? É fazer com pressa, desejar ansiosamente. O Natal é celebrado quando nós temos Cristo como prioridade em nossas vidas. Cristo não pode ser muito importante, ele tem que ser o mais importante. Cristo não pode ser aquele que fizemos quando tem algum tempo para fazermos algo por ele. Ele tem que ser a coisa mais importante. Tem certa passagem que um homem chega a Cristo e fala: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu enterrar o meu pai primeiro. O que ele queria dizer com isso? Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro eu vou esperar meu pai morrer, aí depois que eu não tiver mais essa ligação, essa obrigação com ele, aí eu te sigo. Jesus falou: deixai os mortos enterrar os seus mortos. O que ele quis dizer com isso? Que deixem que os mortos espirituais fiquem mortos espirituais. Seu pai não quer me seguir, você vem e siga-me. É o que o Senhor está falando àquele jovem, aquele homem que falou com ele. Aqui a gente observa que neste Natal Cristo foi prioridade. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 4, versos 6 e 7. Mas obviamente só foi prioridade porque o Senhor os fez saber. Hebreus 4, 6 e 7. Hebreus é Novo Testamento. Sim, pastor, eu entendi como prioridade, então eu vou ajeitar umas coisas na minha vida e a partir do ano que vem eu terei Cristo como prioridade. Diz o seguinte no verso 6. Vendo, portanto, que ainda há alguns que devem entrar e que aqueles que primeiro receberam a pregação não entraram por causa da incredulidade. Novamente, ele determina um certo dia, dizendo através de Davi: qual é o dia para a gente entrar no descanso de Cristo pela fé? Hoje, depois de muito tempo, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações. Aqueles pastores foram apressadamente a Cristo. Eles não endureceram os corações. Eles não postergaram uma decisão absolutamente importante. O que eles fizeram? Eu vou apressadamente a Cristo. Afinal, se Cristo aparecesse para você, você deveria parar tudo que está fazendo e cair de joelhos a Ele. Tem outra passagem, tá? Duas irmãs, Marta e Maria. E Marta está lá lavando a louça, muito atarefada, e Maria está lá escutando Jesus. E Marta se irrita: tudo nas minhas costas? Que isso aqui? Senhor, você não está vendo que eu estou fazendo tudo sozinha e Maria está aí? E Marta leva uma bronca. Marta, você se ocupa com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, eu não vou tirar isso dela. Claro, não é uma desculpa para a gente usar para não lavar a louça, obviamente, né? Não, obviamente. Porém, o que isso demonstra? O Senhor apareceu. Tem algo mais importante que o Senhor? Aí se alguém estiver morrendo ali, o Senhor aparecer na sua frente, não se preocupa. Toda vez que ele encontrou com um morto levantou. Não se preocupa. Cristo tem que ser prioritário. Quando? Amanhã? Não. Hoje. Por que não pode ser amanhã? Isaías 55, 6. Diz o seguinte: buscai vós ao Senhor quando vocês quiserem, pois sempre vão encontrá-lo.
Não? Mas eu acho que eu li na Bíblia errada. O que está escrito aí? Buscai vós ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invocai-o enquanto Ele está próximo. Para que você receba o Senhor é necessário uma ação antes da graça. Nem sempre Deus fará isso. Nem sempre. Criou-se no evangelicalismo popular a ideia que eu recebo Jesus a hora que eu quiser. Billy Graham, em uma de suas cruzadas, fala sobre isso. Ele fala, olha, você não vem a hora que você quer, você vem a hora que o Espírito Santo está atraindo você. Então, se Ele está atraindo você agora, não resista, porque eu não posso garantir que Ele fará isso outra vez. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, apressadamente. E é interessante aqui nesse cronograma desses pastores, desse primeiro Natal, desse Natal verdadeiro, sobre fatos que ocorreram, fatos que o Senhor os fizeram saber, e fazendo com que eles fossem apressadamente em Cristo, que ocorreu alguma outra coisa depois disso. Ali, voltando para Lucas, o texto base, capítulo 2, no verso 17, diz o seguinte: eles foram apressadamente e, vendo-o, divulgaram a palavra que lhes fora contada sobre esta criança. Quando alguém entende de fato o que significa Cristo ter vindo ao mundo, isso é tão maravilhoso que eles não podem deixar de falar. Se nós temos falado pouco deste Cristo, é porque talvez não seja tão impactante em nossa vida o fato que Ele veio ao mundo. Se nós descobríssemos a cura do câncer ou da AIDS, eu tenho certeza que nós não ficaríamos calados. Nós falaríamos a plenos pulmões. São fatos que devem ser divulgados. Agora, note bem, o verso 17 e 18. A divulgação é centralizada em Cristo. E vendo-o, divulgaram a palavra que lhes fora contada sobre esta criança. E todos os que ouviram se maravilharam das coisas que foram contadas pelos pastores. Eles divulgaram algo sobre quem? Quem era o centro? Jesus. Eu sei que tem uns pregadores mais modernos que falam que você é o centro, mas o centro aqui é Jesus. Divulgaram as palavras sobre esta criança. Esses pastores, eles tinham problemas pessoais. Eles tinham, obviamente que tinham. Eles tinham dificuldades, talvez eles tivessem pessoas doentes em suas famílias. Eles tinham aspirações, tinham sonhos. O que eles divulgaram? Cristo. Cristo. Sobre esta criança. Não foi divulgado sobre Maria, embora ela seja digna de toda a honra por ser a mãe de Salvador. Não foi falado sobre José, um homem extremamente piedoso, que fez algo muito difícil, que foi assumir para ele uma esposa e uma criança que todo o seu vínculo achava que não era dele. Muito difícil. Hoje, imagine no primeiro século. Mas o que foi divulgado? Foi sobre Jesus. Irmãos, irmãs, o Natal, ele é centralizado numa pessoa. Não é sobre os nossos sonhos, os nossos projetos. Isso tudo Deus leva em conta. Mas não é o centro. Não é o centro. O centro é a pessoa de Jesus. A igreja do Senhor deve entender que o Natal é uma época onde, assim como o resto do ano, onde a pregação é centralizada sobre um indivíduo. E esse indivíduo não é eu e não é você. Não é eu e não é você. A igreja é uma instituição onde o seu sermão, a sua pregação, não pode ser definida pelo gosto de quem prega e nem pelo gosto de quem ouve. Ela é definida pelas Escrituras e elas falam do Senhor. Só que essa divulgação é uma divulgação celebrativa e por isso a festa. Verso 20. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que eles tinham ouvido e visto, como lhes fora contado. A pergunta é, o que eles ouviram, o que eles viram? Jesus. O que eles divulgaram? Jesus. O que eles celebraram? Jesus. Se você não tem esse Cristo como Senhor da sua vida, você não celebra nada no Natal. Você pode pegar toda essa festividade e fazer qualquer outro dia. Dá a mesma coisa. Não muda nada. Não tem importância nenhuma. Agora, se você pega essa celebração e fala do que você tem visto e ouvido,
Cristo foi bondoso comigo este ano. Cristo foi maravilhoso comigo este ano. Cristo esteve comigo em momentos difíceis, terríveis, momentos de dor, de dificuldade, de enfermidade, de morte, de tristeza. Cristo me abençoou com coisas maravilhosas. Que ano maravilhoso que eu tive. Glória a Cristo. Olha a diferença. Cristo é o centro de toda a nossa vida. E eu quero concluir, e interessante, um exemplo que passa perdido no verso 19. Uma mulher, eu já preguei sobre ela, que nós devemos imitar, que é Maria. Mas Maria guardava todas essas coisas, ponderando-as em seu coração. Como nós temos ponderado o Natal? O Natal é aquela festa que eu coloco uma roupinha, vou ali comer um chester, legal, da meia-noite. Algumas famílias nem esperam meia-noite, como é o caso da minha, né? Já fica toda a comida ali, tem que comer antes, né? E deu, é isso. O que Maria fazia aqui? Ponderava. O anjo falou com esses pastores: eu fui grávida pelo Espírito Santo que falou ao meu marido. Imagina ela assim: esse é o rei do universo. Por que ele está nascendo aqui nesse estábulo? E é interessante a questão do estábulo. Muita gente acha que eles ficaram batendo de porta em porta, achar lugar e estava tudo lotado. O pessoal acha que o Natal na época era como hoje, que tinha tudo. Não tinha Natal na época, né? Na verdade, é muito provável, muito possível, uma grande hipótese que, como José era de Belém, ele foi na casa de um parente e só tinha um quarto. Só tinha um quarto. O outro quarto era chamado hospedaria, que era o quarto de hóspede. Só que esse quarto ou estava ocupado, ou, que talvez tenha sido isso, porque pensa bem, você está num quarto de hóspede, chega um casal da sua família, que a mulher está grávida, presta a dar à luz. O que você vai fazer? Pode deixar, pode entrar. Mas, de fato, não fizeram isso. Então, ela teve basicamente filho na garagem. O estábulo onde ficava ali o jumentinho, as ovelhinhas, as galinhas, tudo bonitinho ali, ficava ali. Teve, então, basicamente filho na garagem. Que seria o equivalente hoje à garagem. Por quê? O José não noivou há tanto tempo com Maria? Sim. Como é que ela já está para nascer o filho? Aí o que a família faz? José é o seguinte, não, fica ali porque vai pegar mal para a gente. E Maria ponderando isso, a humilhação. Deus nascendo, o rei da história nascendo, o criador de todas as coisas nascendo, e ela ponderando. O que o Senhor quer nos ensinar, o que o Senhor quer falar? Se o Natal não é tempo de ponderação, nós não estamos celebrando o Natal. Que nós possamos comemorar o Natal com esses fatos. A grande questão é para a igreja, para nós. O Senhor nos tem feito saber isso? Ou estamos celebrando um dia do calendário? Vamos ficar em pé e eu convido a igreja a cantar com um grupo de louvor.